Amados irmãos, amados amigos, a paz do Senhor em um dia repleto de bênçãos, de paz, de felicidade, de saúde. Hoje nós encerraremos o estudo sobre alma. Falamos sobre o espírito, sobre a alma, que a alma é a essência, né? É o discernimento. A palavra é que nós pecamos ou acertamos ou não é verdade? Portanto, meus irmãos, nós iremos citar a finalidade mesmo que a alma nos conduz. A alma realmente vem a rebeldia, vem a insegurança, as incertezas, o sentimento de um modo geral, não é verdade? Portanto, nós temos que ter muito cuidado, muito zelo com nossas vidas e principalmente com o nosso espírito, para que o nosso espírito tenha força sobre nossa alma e venhamos a pecar menos, errar menos, porque o nosso espírito ele é fortalecido pela nossa vida. Se nós não tivermos vida, o Espírito Santo de Deus, que nos dá força, poder, sabedoria, entendimento, proteção, não estará conosco. Portanto, como diz no livro de Marcos, né? Diz muito claro, e Jesus lhe disse, vinde a mim, vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens, pecadores de almas, pescadores de pecadores, né? Nós somos pescadores de pecadores. A nossa alma nos conduz, nos leva com o nosso espírito protegido, guardado por Deus para essa missão, às vezes quase impossível, como nos países comunistas, né? Muitos são mortos, são presos. Portanto, ainda diz em Mateus 10, 7, ide, pregai o evangelho, é chegado o reino dos céus, dizendo, né? É chegado o reino dos céus. É isso que Jesus quer de nós, que através da nossa alma, e como chega o pecado? Através dos olhos, da boca e das mãos. Já ouviu dizer assim, esconde, não deixa no lugar que todo mundo veja. Por quê? Porque alguém vê pode desejar, e desejar pode provocar o desejo de furtar. E o furto é um roubo, é uma qualificação de roubo que não causou dano físico nenhum, só o dano material. É assim que acontece, né? Os olhos vê e o corpo obedece ao comando da alma. O corpo, este corpo não é de Deus. Aquela alma e aqueles corpos que permanecem com Deus, que são de Deus, eles receberão um corpo transformado na grande vinda do Senhor Jesus, buscar a sua igreja. Então os corpos serão transformados, serão em corpos gloriosos, e esta alma e este mesmo Espírito que são de Deus voltam para o céu. E aqueles que não são de Deus vão com este corpo, com esta alma e com esse Espírito para o inferno. É muito claro. Aí em Marcos 16, 15, disse-lhes, ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. Hoje nós vemos poucos. Antigamente nós víamos muito as igrejas saírem em grupos evangelizando, em busca das almas perdidas, que aí está o nosso ganho, aí estão os nossos lucros, aí estão os nossos benefícios a serem recebidos, as promessas de medalhas, né? De coroas. O apóstolo Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, resta-me receber a coroa da justiça.
e vários outros, né? Prêmios de reconhecimento de Deus por cada um de nós. Ainda em Romanos capítulo 10, 14 e 15, a palavra de Deus, a nossa bússola, a Bíblia Sagrada, foi ditada pelo Espírito Santo para os escritores, os apóstolos, escreverem, nos diz em Romanos 10, 14 e 15, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como é que vai ser, então, se ninguém pregar? Vou ler novamente, mais corretamente. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como virão se não há quem pregue? Hoje existem igrejas que vendem a palavra, vendem a promessa. E Jesus não disse isso. Jesus disse, vinde como estás, toma a tua cruz e segue-me. E esta cruz está bem clara isto. Ide pregai o evangelho a toda criatura, em todas as partes, onde quer que nós estejamos. Porque o Senhor é muito claro nos seus objetivos. O homem é que deturpa. Quando ele diz, dai o dízimo, dai a oferta, ser fiel, é para ser fiel nas palavras. O dízimo sai do coração, no desejo voluntário, não é obrigado. Não é obrigado ser dizimista. Dar o dízimo para passar necessidade, Deus não quer isso. Deus quer que você seja dizimista fiel, porque Ele irá multiplicar tudo o que tu tens. Portanto, meu amado, continuando ainda o exercício da alma, a função da alma é pregar, viver em santificação e harmonia, porque dela é que vem o pecado, dela é que vem o acerto ou desacerto. E é isto que nós devemos ter cuidado com os olhos, com a boca, com as mãos, com o pensamento. Sim, porque os olhos levam para a mente leva para a alma, e a alma leva para o corpo. E o corpo executa. Não é? Então é preciso ganharmos almas. Em Isaías 6:8 ele diz, então ouvi a voz do Senhor conclamando-me, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós temos que ter essa obrigação, esse desejo de que todos aqueles outros que estão nas trevas sintam a verdadeira luz do Senhor Jesus, abençoando, multiplicando, dando-nos a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Portanto, meu amado, se faz necessário que você se determine a pregar o Evangelho, a evangelizar, né? Porque o Espírito do Senhor está conosco. Ainda em Isaías, do capítulo 61:3, ele nos diz, o Espírito do Soberano, o Espírito do Todo-Poderoso, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros do pecado, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantios do Senhor para a manifestação da sua glória. Aleluia! Glória a Deus. Meus irmãos, abram seus olhos. Ontem, lamentavelmente, eu vi um pastor dando um testemunho, um pastor comunista,
Como pode ser comunista um pastor? A Bíblia condena plenamente. A Bíblia não condena o homem. A Bíblia condena o pecado, a inversão de valores. O homem está invertendo o Deus Todo-Poderoso. Ele está endeusando Satanás. Portanto, meu irmão, abram seus olhos. E ainda em 24 de Lucas 46 e 47, ele diz: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Que eles é que mataram Jesus, eles rejeitaram Jesus, por isso nós temos direito à salvação. Porque não eram para nós existirmos. Era para existir só o povo de Deus, escolhido. Mas o pecado nos levou à graça, a vinda do Filho de Deus para resgatar toda a humanidade. Ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, 24, ele diz: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Este é o Deus poderoso de amor que nós pregamos. Nós não pregamos ódio, nós não pregamos vingança, nós pregamos o amor de Cristo, este amor ágape que está em nós. Ainda em Mateus 5,14, ele diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. A luz de Deus ilumina tudo, esclarece tudo. A visão é ampla e sem rodeios, não há sombras. Ainda em Lucas 4,18 nos diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Sim, você está cego fisicamente, porque você vê e não enxerga, porque você também está surdo, porque você ouve e não escuta a verdade, e segue mentirosos, enganosos, falsos. A verdade é limpa, é pura, é clara, é objetiva. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará. Ainda em Marcos 1,17, ele nos diz: disse Jesus: sigam-me e eu os farei pecadores de homens. Nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Mas nós somos remidos pelo sangue do Senhor Jesus. Transformados, modificados, diferentes. Em João 16, 7 e 8, ele nos diz: mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei enquanto ele vier, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo é que nos dirige. O Espírito Santo é que nos dá forças para vencer a tentação provocada pelos olhos, pela boca, pela mente e pelas mãos. É preciso pregar o Evangelho. E ele nos diz em Marcos 16, 15, 18, e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que creram em meu nome e expulsarão demônios, falarão em novas línguas,
pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados pela fé, pela certeza de que Deus está conosco. Este é o Deus poderoso que nós pregamos, não é este que vende a palavra, não é este que se enche de dinheiro. Em Provérbios 11:30 ele nos diz: o fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é sério, é sábio, é inteligente, é protegido, é guardado. 1 Coríntios, para encerrar, 1 Coríntios 9:19-23 diz: porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus para os que estão debaixo da lei. Tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar, vejam bem, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como um sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei dos fracos, a fim de ganhar os que não têm lei, meu amado. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele, atuante, operante. E é isso que o cristão tem que ser, vivendo, glorificando, exaltando este Deus Todo-Poderoso. Em Colossenses 1:28, ele nos diz: nós os proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeitos em Cristo Jesus. Em Romanos, nos diz, Romanos 1:16-17, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque o Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Até outra vez nos encontrarmos, assim encerramos esse estudo da alma. Portanto, meu amado, se você gostou, dê o seu like que gostou, inscreva-se no canal, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como disse, até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. E os santos dizem amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém.